Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula, nós estamos aqui para mais uma aula de linguagens e códigos do módulo 2 e hoje eu vou trazer algumas notícias. Ó, criei aqui um jornalzinho, Ciejasp Notícias. O jornal, ele tem uma estrutura, tá, pessoal? Leva-se sempre o nome do jornal aqui em cima, tá vendo? Tem a data, pode não ser nesse formato, pode ser aqui no cantinho, mas sempre tem a data. E a edição. Essa daqui é a capa de um jornal, tá, pessoal? Bom, vocês sabem o que eles estão falando aí das últimas notícias sobre o comércio, sobre a volta, né, a reabertura do comércio na cidade? Vocês estão sabendo aí como é que tá, o que vai abrir, o que não vai abrir? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? E eu trouxe aqui a estrutura do jornal para vocês estarem conhecendo, porque nós falamos na outra aula sobre notícia e reportagem, mas eu não trouxe a estrutura mesmo de um jornal, né? Então, aqui é uma capa. Nós vamos ver a primeira notícia aqui, ó. Dória muda cidades de fases na quarentena. Antecipa a abertura de alguns setores em São Paulo. Geralmente em jornal tem o título e o subtítulo. O título, ele serve para chamar atenção para a notícia. Eu acredito que eu comentei com vocês na outra aula que ele é meio que dá um resumo, assim. Ele fala um pouco, né, em frases curtas, sobre o que está falando a notícia, porque 50% das pessoas não leem a notícia inteira, né? Vai ler lá o título, ver se interessa, vai ler o subtítulo, que ele reforça, né, o título, ele dá uma explicação a mais e vai ler assim o primeiro parágrafo, que é o mais importante da notícia, os outros geralmente não leem, né? Vamos ver essa primeira notícia aqui, ó. Dória muda cidades de fases na quarentena, antecipa a abertura de alguns setores em São Paulo. Aí aqui vem o mesmo título, né, e o subtítulo. E aqui eu coloquei um pouco a parte mais importante aí da notícia, que é o primeiro parágrafo. Gestão João Dória alterou as definições do plano de flexibilização e antecipou a abertura de cinemas, teatros, eventos e academias. Para quem não sabe aí, nós estamos agora na fase amarela, né? E cinemas, teatros, academias, ficava tudo para a próxima fase. Vamos conhecer o plano de flexibilização do comércio em São Paulo, porque aí fica mais fácil para vocês se localizarem. O governo tinha feito essas fases, tá vendo? A primeira fase, que foi lá no começo da quarentena, que só ficaram abertos mesmo os serviços essenciais, como mercados, farmácias, postos de gasolina, o restante fechou. Aí começou a ter a retomada, começou a abrir aí o comércio, que foi na fase 2. Começou a abrir imobiliária, escritório, o comércio de rua e o shopping, mas assim, com aquelas restrições de horário, né? E agora nós entramos na fase 3, que vai abrir bares, restaurantes, salões de beleza. Aqui tá academias na fase 4, tá vendo? Porém, Dória ele antecipou, ele passou para a fase 3, assim como cinemas, teatros, eventos em geral, ele também passou aqui para a fase 3. Isso, isso vai depender do que? Da evolução da doença. Ah, a doença está controlada, aí ele mantém, se não, vai voltando aqui para a fase. Volta de fase, volta para laranja, se piorar, volta para vermelha e esperamos que vai melhorar e nós vamos passar para azul logo logo, que é a reabertura com protocolos, ou seja, reabertura total, inclusive as escolas. Porém, não vai abrir agora a academia, né? Apesar de ter entrado na fase 3, as academias elas vão esperar aí mais umas 4 semanas para abrir, então vai abrir lá em torno de agosto, primeira semana de agosto. Vamos ver a próxima notícia aqui, ó. Prefeitura de São Paulo assina protocolo para reabrir bares, restaurantes e salões de beleza. Prefeito determinou regras para o funcionamento dos estabelecimentos. Bom,
não vai abrir assim sem nenhum cuidado, né, gente? Eles assinaram o protocolo, tá vendo aqui? Tá de novo repetindo o título e o subtítulo. Para quê? Para abrir, mas com toda a segurança, né? Então, a capacidade dos locais do comércio é reduzida. Eles precisam ter alguns itens de segurança. Então, disponibilizar álcool aí para os clientes, para os funcionários. Obrigatório o uso de máscara para todos. Distância mínima entre os clientes. Então, no caso de restaurantes, tem a distância de 2 metros aí de mesa para mesa. Utensílios e ambientes higienizados, né? A todo momento e poderão ficar abertos 6 horas só de funcionamento até as 22. Então, até as 22 horas, o estabelecimento escolhe qual o melhor horário aí de ficar aberto. E outros, porque assim, são bastante itens no protocolo, né? Mas se você se interessou, pode pesquisar aí, você vai conhecer todos. Bom, agora vamos às atividades. 1. Faça no seu caderno uma lista com alguns dos protocolos de segurança estipulados para a reabertura do comércio. Vocês vão escrever aí uns 3 ou 4 dos protocolos que vocês se lembrarem, tem alguns que são bem fáceis, hein? 2. Em qual fase de flexibilização da volta do comércio a cidade de São Paulo está? A, vermelha, B, azul ou C, amarela? E 3. Sobre o título e o subtítulo, podemos afirmar que ele serve: A. Para chamar a atenção do leitor sobre o assunto do texto. B. Para ser cansativo. Ou C. Para enfeitar a notícia. A, B ou C? Bom, é isso, pessoal. Obrigada a todos aí pela presença até aqui. Continuem se cuidando, hein? Um beijo, até o próximo plantão. Tchau!